Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, e vamos ler um versículo que pela manhã nós lemos e fizemos uma pequena reflexão e vamos continuar nessa noite. E o objetivo da reflexão bíblica dessa noite: tenha visão. Vamos dizer juntos: tenha visão. Tenha visão. Então, nós precisamos da visão do alto para discernirmos a vida, os dias difíceis, para caminharmos nessa terra, demonstrando uma vida bonita, eficaz, que, em primeiro lugar, alegrando o coração de Deus e edificando outras almas, outras pessoas. Tenha visão. E o texto bíblico está registrado no Evangelho de João, no capítulo 9. E vamos ler, primeiramente, o verso 1. E diz assim, esperar o Felipe projetar. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Toda a igreja, o verso 1, vamos lá. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. O 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Felipe, volta para o 1 novamente. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Em uma outra tradução diz: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse texto, ele é muito bonito, e Jesus aqui encontrou um homem cego de nascença, né? Tenha visão. Jesus sempre andava acompanhado de uma multidão, e mesmo acompanhado de uma multidão, Jesus conseguiu ver aquele cego de nascença. Muitas vezes, na verdade, Deus vê tudo. Vê a minha luta, a sua luta, a sua angústia, o seu lamento, ver o seu sofrimento. Deus tem visto a sua angústia e nada passa despercebido aos olhos de Deus. Saia daqui sabendo disso. Em meio a uma multidão, o Senhor Jesus viu aquele homem cego. Então Deus vê, Ele sabe todas as coisas, sabe tudo o que se passa, da sua angústia, alegrias e tristezas. Quero cantar um hino, quero que você se coloque em pé. É muito lindo. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Minha vida consagro aqui, perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti. Ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos. Dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Queridos, nós precisamos orar para que Deus coloque em nós mais dons, e que os nossos olhos sejam abertos. Nós precisamos de visão. Um pouco do que o mundo passa, as consequências do pecado nesse mundo, é responsabilidade da igreja. Porque quando falhamos na nossa missão como igreja, o mundo perece. E nós precisamos orar para que Deus nos dê visão, para amarmos, para ajudarmos,
as pessoas. Senhor Deus, obrigado pela tua santa palavra, por esse cântico tão lindo. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor traga despertamento espiritual, visão missionária para cada membro, discípulo, congregado desta igreja. Há muitas almas perecendo e nós estamos aqui como sal e luz e precisamos ser o bom perfume de Cristo também, mas muitas vezes nos falta visão para estendermos a mão àqueles que estão ao nosso lado caído. Muitas vezes estamos assistindo o que os noticiários transmitem. Há muita tragédia, muita fome, muito pecado, muita loucura. E a igreja que o Senhor tem aqui nessa terra é a esperança para esse mundo, por intermédio do Espírito Santo, com a palavra do Senhor, podemos mostrar para o mundo, anunciar que Cristo é a única esperança. Traz visão para todos nós nesse ano de 2022. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Podeis sentar. No final, se der, vamos continuar cantando. Enquanto os seus discípulos estavam discutindo, nós encontramos esse versículo. Olha só. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Era isso que os discípulos estavam argumentando, discutindo entre eles. O Senhor estava vendo, diante da discussão dos discípulos e diante daquela situação que aquele homem estava vivendo, o Senhor Jesus estava vendo uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Muitas vezes as lutas, as tempestades vêm ao alcance de todos nós. E Mateus capítulo 7, 24 a 27 fala da parábola do homem prudente e o insensato. A tempestade veio e atingiu os dois. O homem prudente construiu sua casa sobre a rocha e permaneceu intacta. O homem insensato construiu a sua casa sobre a areia e foi derrubada. Quando temos visão, construímos nossa casa sobre a rocha. Eu estava pensando nessa tarde, relendo isso aqui, em pais e mães que têm seus filhos na pré-adolescência, na infância, que não se interessam para trazerem as crianças à casa de Deus. Antigamente, eu não sei se ainda existe, nas escolas públicas nós tínhamos aquela aula de educação religiosa. Ainda tem? Ainda tem. Você vê que o serviço público, eles disponibilizam aula de educação cristã. Muitos pais, muitas mães vão para a fazenda, vão comer peixe frito, não sei por onde, vão para isso, vão para acolá, por todos os lugares, não se esforçam, não se empenham, não se responsabilizam de trazerem as crianças à casa de Deus, para que elas tenham contato com a igreja, com a palavra de Deus, para que elas ouçam o entendimento de Deus, o discernimento, cresçam e cresçam saudável. Muitos pais não se importam com isso. Isso é pobreza de visão. Consequentemente, o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo é promíscuo e, consequentemente, vamos ter lá na frente jovens, adolescentes perdidos. E muitas vezes os pais chegam para os pastores, os líderes, e dizem: eu não sei o que fazer com esse filho, com essa filha.
mas muitas vezes foram negligentes na questão da educação cristã, de passar a ensinarem o amor de Deus. Isso é falta de visão. Nós precisamos de ter visão. Os olhos de Deus vê o que ninguém consegue ver. Por isso nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos. Por isso precisamos de visão. Porque a nossa luta também de hoje, os nossos problemas, pode se transformar num grande testemunho para a glória de Deus, para alguém lá na frente que vai precisar. Então precisamos de visão para edificação. Precisamos de visão para termos sensibilidade, para olharmos para o lado, para olharmos o semelhante, para ajudarmos naquilo que for necessário. Precisamos de visão para olharmos com os olhos de Jesus, para realizarmos a obra do Senhor, para amarmos mais a Cristo, para compartilharmos a única mensagem de esperança, o Evangelho, para nos envolvermos melhor na obra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus estavam argumentando: o que aconteceu, Senhor? E o Senhor então diz: não, aqui é para que se manifeste a glória de Deus. E muitas vezes nós estamos emaranhados, embaraçados com as coisas dessa terra, procurando justificação, razões e tudo mais, mas o que Deus espera é que o nosso olhar seja além. Precisamos de visão. Nós estamos no início de um novo ano. E como é difícil andar sem visão. E quando você ouve os telejornais, o que você escuta dos pesquisadores, das pessoas que conhecem, que sabem fazer as previsões? Estão aí na especulação. E dizem que o Brasil, principalmente, está como um carro numa ladeira, descendo numa grande neblina e não sabe, e como se estivesse perdido. Então, nós precisamos da visão de Deus. Visão para empenharmos com mais amor a obra de Deus. Visão para abrirmos a nossa casa, para recebermos irmãos, irmãs, e ali ministrarmos a palavra de Deus por meio da oração, do ensino bíblico. Visão para o crescimento da igreja, que não depende apenas das estratégias do pastor, mas de todos nós. Precisamos de visão de crescimento. Precisamos de visão para entendermos que somos um agente de milagre do Senhor. Somos agentes de transformação de vida, porque também o Senhor quer nos usar. Precisamos de visão para esses discernimentos, para enxergarmos além do natural. Todos viram apenas um cego, mas Jesus viu além. Ele viu um homem que estava ali com as suas deficiências, era cego, e Jesus amou aquele cego. Visão para olharmos com os olhos espirituais, para vivermos sobrenatural de Deus, para abraçarmos a viva esperança, para contribuirmos com dízimos e ofertas na casa de Deus, disponibilizando para o serviço de Deus. Precisamos de visão para enxergarmos com os olhos da fé. E falei de manhã, a fé sempre irá nos desafiar. A fé vai gerar muitas vezes incômodo. A fé sempre vai gerar insegurança. Porque andar por fé
andar pela fé, a fé não existe caminho. Precisamos de visão para crermos que andando pela fé, o Senhor cumprirá a sua promessa. Eu lembro que quando a minha filha foi fazer a faculdade na UEPA, ela se envolveu com o ministério da Cruzada Estudantil para Cristo. E ela se tornou uma missionária dentro da universidade para evangelizar os colegas, né? E recebia treinamentos da Cruzada Estudantil para Cristo. E certa ocasião, alguns alunos foram convidados para participar de um congresso em Curitiba. E eles teriam que passar 30 dias em Curitiba. E a minha filha, jovem, estudando, e se empolgou e disse: pai, a Carita, e citou alguns nomes, nós vamos para Curitiba tal data e vamos passar 30 dias. Aí quando ela disse aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou com dificuldade de comprar a comida do dia seguinte. Agora imagine, né, bancar a despesa dessa jovem indo para Curitiba e passar 30 dias. E ela estava vivendo aquilo, respirando aquilo, sonhando com essa viagem missionária, de treinamentos lá em Curitiba. E ela sempre chegava da faculdade e dizia: olha pai, a fulana vai também. Olha pai, nós vamos ter que comprar isso, isso e isso. Era só assim. E eu me segurando, porque no meu interior, no meu coração, já tinha entendido, dentro da razão humana, da visão humana do homem, que não seria possível essa viagem para ela. E aí, já concluindo essa história, faltando 3 dias, eu disse: pai, nós vamos sair tal hora. Exatamente isso que eu estou contando aqui. O ônibus vai sair de frente ao ginásio da UEPA, lá na tal lugar. E eu pensando em tudo, né? Digo: Senhor Deus, não tenho nem dinheiro para comprar umas roupinhas novas para ela. Depende do pai para tudo. Muito menos para bancar tudo isso. Queridos, e muitas vezes o desejo do meu coração era dizer para ela: filha, desiste disso, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas quando eu ia abrir a boca para falar, ela falava alguma coisa e me tirava de ideia. Pastor José Butch é um amigo do nosso coração que mora hoje nos Estados Unidos. E muitos dias atrás ela tinha mandado um e-mail para o pastor José Butch. E o pastor José Butch, faltando 2 dias para essa viagem, ele mandou 4.000 libras para ela. Pai, eu não disse que eu ia? Eu vou. O pastor José Butch mandou 4.000 libras para mim fazer essa viagem. Ela pagou todas as despesas delas e mais umas 2 colegas e bancou o lanche de muitas delas nessa viagem. Nós precisamos de visão, porque é exatamente isso, a fé sempre irá nos desafiar. A fé sempre vai gerar incômodo. A fé sempre vai gerar insegurança. Porque andar por fé não existe caminhos, mas é crer nas promessas do Senhor. A mesma coisa é o Jean. O Jean concluiu o 2º ano, já vai para o 3º ano. Deus tem honrado fielmente o Jean. Onde está o Jean? Está ali. O Brendo está aqui. Precisamos de visão. Nossa igreja, nós precisamos dessa visão de fé. Porque certamente Deus vai trazer para o nosso meio projetos desafiadores.
E muitas vezes isso vai incomodar, vai proporcionar insegurança. Mas é exatamente aí que Deus espera que andemos em meio a esse caminho de fé, e Deus vai providenciar aquilo que precisamos. Precisamos de visão para compreendermos o que Deus fala, para discernir, para ouvirmos os conselhos de Deus, para desenvolvermos uma vida devocional vitoriosa, para uma vida de intimidade com Deus, para vivermos uma vida de consagração. Precisamos de visão. Precisamos de visão, porque temos um chamado. Mateus 5, versículo 14 diz: somos a luz do mundo. Enquanto estivermos por aqui, temos um chamado. Qual é o seu chamado? Servir, curar, abençoar. Servir faz crescer, curar faz ficar alegre, abençoar faz prosperar. Nós temos um chamado de Deus. Deus não nos salvou para ficarmos aí, mas para servirmos com alegria. E o que Jesus fez pelo cego? O Senhor Jesus fez uma coisa única. Jesus fez algo muito estranho. Vamos ler o versículo 6. O que diz aí? Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Tem mais? Ok. Então o que Jesus fez? Agora imagine comigo. O que Jesus fez pelo cego? Imagine um cego. Agora imagine o método de cura de Jesus. Cospe no chão. Mistura aquele cuspe com terra. Passa nos olhos. A terra vai incomodar os olhos do cego. Vai arder. Um método estranho. O cego poderia dizer: já estou cego. Já não consigo ver. Agora esse homem vem com esse método estranho, colocando areia em meus olhos. O cego poderia argumentar, questionar, que é o que muitas vezes nós fazemos quando Deus nos chama para realizarmos uma obra missionária, quando Ele nos chama para um projeto missionário. É isso, vamos argumentar, vamos tentar justificar e vamos até ridicularizar. Mas o que o cego fez? O próximo versículo, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele não questionou. Ele poderia. Apenas ele cumpriu a ordem de Jesus. E foi ao tanque que tradicionalmente, historicamente, aquele tanque não resolvia nada. E provavelmente aquele cego já teria ido lá em outras ocasiões passadas. Mas naquele momento em que ele foi chamado para ir, foi mandado, ele foi sem questionar. E o que recebeu? Voltou vendo. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós vamos andar com terra nos olhos. E vamos cego, mas vamos voltar com a bênção de Deus nas nossas mãos. Então nós precisamos de visão. O que Jesus fez pelo cego? Curou. O que eu aprendo aqui mais? Muitas vezes queremos que o Senhor Jesus resolva os meus problemas, os nossos problemas, mas do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas o Senhor tem os seus métodos, tem a sua maneira de resolver as coisas. Eu lembro que eu estava numa reunião de pastores há muitos anos atrás, e lá tinha um pastor, e ele pediu: irmãos, eu quero que orem pelo meu filho adolescente, que nasceu um furúnculo no rosto, e está muito inflamado o rosto do meu filho, está uma coisa feia, ridícula.
E quando eu sair daqui, vou passar em casa, vou pegá-lo e vou no médico. Na próxima reunião, na semana seguinte, ele contou o método que Deus usou para curar aquela enfermidade. Ele estava dirigindo, o adolescente abaixou um pouquinho, o carro caiu no buraco e o cotovelo foi em cima do furúnculo e abriu na hora. Ali foi a operação de Deus. Foi um método de Deus. O pai queria levá-lo para fazer todo o tratamento no hospital, que era o certo, o adequado. Mas o que eu quero dizer com isso? Queridos, Deus tem a sua maneira de realizar a sua obra. Tanto no particular, na sua vida, na sua família, como também na igreja. Então nós precisamos aprendermos isso, que Jesus ele usou o método que quis, exclusivo dele, para tratar, para curar, para restaurar a vida daquele homem cego. E o homem simplesmente aceitou, porque se tratava de um Deus todo-poderoso ali, com uma palavra única. O que eu mais aprendo aqui, o que mais Deus me ensina, não existe uma fórmula, mas é fé. O mais importante é ter fé. Por isso precisamos da visão espiritual, porque sem a visão espiritual, nós não podemos andar pela fé. Amém? Porque a nossa visão está dentro do nosso entendimento. Deus realiza a obra dentro da visão dele, não do meu entendimento. O meu papel é crer, o meu papel é esperar, o meu papel é confiar. E ele realizará a obra. Muitas vezes, Deus diz assim, olha, você está, uma vez conversando com uma mulher, um exemplo, ela disse, pastor, eu ando muito angustiada, os problemas da pessoa. E aí nós conversando com ela, e ela, nas suas palavras, ela mostrou que havia dentro do coração dela muito rancor com uma pessoa da família. E aí eu disse para ela, vá procurar essa pessoa e peça perdão. Se você pedir perdão, vai resolver essa angústia do seu coração? O que ela fez? Não, pastor. Se ela quiser que ela venha. Vá pedir perdão? Não, pastor, eu não vou. Se ela quiser, ela tem que vir e pedir de mim. Então Deus tem os seus métodos, mas muitas vezes nós queremos que Deus aceite a nossa maneira. Se queremos avançar, um crescimento saudável, alcançar essa cidade, pessoas, famílias, precisamos nos adequar ao método de Deus. E muitas vezes esse método vai nos incomodar, porque aparentemente nós não vamos ter os recursos disponíveis, mas Deus provê. Deus é dono de tudo. Nós só precisamos crer. Apenas creia, apenas obedeça. Eu sempre gosto de contar um pouco da minha história quando saí do meu estado para o seminário. Não tinha recursos nenhum. E passei 4 anos no seminário. E ali Deus me sustentou com a minha família, com a minha esposa. Eu estava, esses dias agora, por um momento, quando eu pensei na visão humana, eu comecei a tremer dentro de mim. Porque agora em janeiro, as novas regras para a aposentadoria do INSS começa agora, começou esse mês, a partir de janeiro. E é tantas coisas, e eu olhando, eu digo, meu Deus, não encaixo em nenhuma dessas situações aí. E aí a minha esposa também não encaixa, eu digo, meu Deus do céu, de repente eu comecei a tremer, digo, Jesus amado, a velhice, e aí vou viver por onde, Senhor?
Mas a verdade é que quem me sustentou e me sustenta até hoje é o grande Deus. E Ele imediatamente me fez lembrar que não vai faltar nada em nenhum momento. Eu estou a serviço da sua obra. Então, queridos, é uma questão de fé. Por isso que temos que ter essa visão. Então, precisamos de crer. O que mais aprendo? Tem pessoas que dizem assim, pastor, falei isso de manhã, contei o exemplo do meu amigo Juvenal. Tem pessoas que dizem assim, pastor, não vejo mais possibilidade de um dia me casar. No caso do Juvenal, se envolveu nos relacionamentos, ficou muito machucado e agora estava na igreja e ele não se via mais casado, porque estava machucado, se achando velho, impossibilitado. Quando tenho a visão de Deus, há sempre esperança. Juvenal se casou, Juvenal está bem, Juvenal tem uma mini fazenda, e em outras áreas, pastor, já não dou mais conta de passar num concurso público. Pastor, só tem uma vaga, o concurso público que eu quero fazer. Queridos, tudo é possível para Deus. Pode agir. Há muitas possibilidades. Todas as coisas podemos naquele que é Deus que nos fortalece. Aquele cego de nascença, ele simplesmente obedeceu. E Deus lhe restaurou a visão física e passou a ver e se alegrou. Deus vai nos proporcionar desafios por meio de visão espiritual. Nós precisamos acreditar que Deus vai suprir as necessidades. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava num trabalho missionário no raiar do sol. E eu fui naquele dia para esse trabalho missionário, já contei isso uma vez aqui, e não tinha o dinheiro da passagem para voltar, no bairro Cordeiro de Farias, em Belém. E visitei e fiz o que tinha que fazer. E 11h15 era o último ônibus. O último ônibus ia lá no final da linha e voltava. E da onde eu estava para a minha casa, dava mais de 30 quilômetros. E eu não tinha dinheiro para voltar. Mas à tarde, quando saí da minha casa para ir para o trabalho missionário, eu disse, Deus proverá. E então me envolvi nas visitas, e quando foi nesse horário de 11h15, eu estava na parada, e o ônibus vindo do final da linha, e eu sem um centavo no bolso. E eu já estava pensando, vou dormir nesse banco aqui, no banco da parada de ônibus. E lá era um lugar muito violento. E pensando ao mesmo tempo, não, vou tentar entrar pela frente. Mas o motorista vai mandar voltar com certeza. Não, vou entrar aqui por trás, vou ficar aqui, mas o cobrador. E fiquei naquela questão. O ônibus vem, e quando parou, apareceu alguém. Ó, irmão, o que você faz aqui essa hora? Entra, eu vou pagar a tua passagem. Eu entrei, e ele pagou a passagem. E eu fiquei pensando, foi o que Deus fez para a irmã Virgínia. Perdeu a carteira, nem sabia. Deus até poupou de sofrimento. Mandou levar lá. Então, o nosso Deus é esse Deus. Mas precisamos ter essa visão de discernir que a nossa caminhada como discípulos, nossa caminhada para que nos tornemos uma igreja missionária, Ele vai nos desafiar a grandes desafios. E muitas vezes isso vai incomodar, vai gerar medo. Mas o que nós precisamos fazer? Nós só precisamos ir ao tanque de Siloé, sem questionar.
apenas crendo que Ele fará a grande obra. Amém? Então, queridos, essa é a visão de Deus. Nesse ano de 2022, eu quero dizer para você, ajude a sua igreja. Deus está trazendo uma visão missionária nessa noite. Faça um grupo de oração na sua casa, um grupo de estudo bíblico na sua casa. Cada querido irmão pode fazer isso. Você tem amigos e amigas. Ligue para alguém, converse. Ligue na semana seguinte, eu estou sentindo vontade de orar por você. E faça isso por umas 4 ou 5 vezes. Depois você pode dizer, posso ir na sua casa levando um bolo? Sim. E quando pensar que não, você vai ter um grupo de 3 ou 4 pessoas onde você pode orar, pode ensinar a Bíblia. E se você chegar para o pastor, pastor, quero que o senhor faça uma visita para um amigo ou uma amiga, com certeza eu vou na hora. Faça alguma coisa assim nesse ano. Abra sua casa, ligue para um amigo, mande um bolo, faça alguma coisa. Deus está nos abrindo os olhos para realizarmos isso, para que a igreja do Senhor cresça, mas para que pessoas sejam alcançadas e tenham a salvação de Deus. Amém?